E foram 3 vezes que eu tive um encontro com o anjo da morte. Eu dormindo, madrugada assim, eu senti algo entrando pela minha janela. E é pequenininho, não entra uma pessoa, mas entrou, o negócio passou pela cadeira e mexeu. E veio vindo e eu comecei a ficar arrepiado e de repente travado, como se fossem umas agulhas assim. Quando eu comecei a perceber todos os negócios, eu pensei, já sei quem é. Quando eu falei na minha mente, já sei que é, o negócio me virou na cama, me virou e me travou. Deu uma levantada assim, bum, caí de novo e entrou uma sombra em mim. Cara, uma sombra como se fosse uma fumaça cinza escuro por todos os orifícios, orelha, aqui, olho, tudo. Aí eu abri o olho assim, eu vi o quarto todo em véus. E falou dentro de mim assim, ó, hoje vai acontecer o que acontece com muitos, da tua idade inclusive, que são jovens, morrem de ataque cardíaco. E sou eu que levo, e ninguém sabe. Irmãos, presta atenção só nesse testemunho que eu tenho certeza que vai edificar a sua fé. Olha só a experiência que ele teve. Mas antes, deixe o seu like nesse vídeo, comente, compartilhe para mais pessoas e, é claro, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Na descrição do vídeo, como sempre, eu vou deixar o link do episódio completo que você vai encontrar no canal Makir Podcast. Então assista esse corte comigo e depois assista o episódio completo lá no canal Makir Podcast. Vamos ver o vídeo. Só que aí me deu uma rebeldia uma vez e eu queimei essa Bíblia, cara. Em casa, numa panela, no meio da cozinha, na frente da minha mãe. Minha mãe fala que eu tava endiabrado. Eu sempre busquei uma parada mística, um negócio, desde criança, tá? Tipo assim, desde criancinha. Eu tenho um filho de 6 anos, uma de 4 e mais uma de 2. E eu, desde os meus 6 anos, eu já era, tipo assim, falava com as árvores, falava com os bichos. Só que também tinha aquele lance meio místico mesmo, pedras preciosas, bruxaria. Daí o negócio foi ficando, aí eu queria falar com Deus ou com alguma coisa, sabe? Sempre assim, desde criancinha eu tinha uma... E não era nada dos meus pais, assim, era mesmo uma falta, sabe? É um negócio. E depois de, agora resumindo mesmo, depois de ter feito muita doideira, tipo assim, experimentado muitas religiões, experimentado também o ateísmo, sabe? Teve um momento, eu fiquei 2 anos sem... Don't believe in nothing. Tipo assim, não acredito em nada e eu te provo que nada é tudo e que a direita é a esquerda, que não tô falando de política, Sim, tá? sim, É sim. de... Não é nada disso, tá? Mas assim, eu sou de Jesus. Mas assim, sabe? A contradição, queria ter uma doideira mesmo da adolescência pra já a juventude ali. E aí até que, cara, passei algumas coisas, né? E até que um dia... aconteceu umas introduções do céu também. Eu lia muitos livros de filosofia, querendo me religar com alguma coisa, ou ter algum contato e não sei o quê. No meio disso tudo, uma vez, eu ganhei uma Bíblia do meu pai quando eu estava na transição ali de adolescente para jovem, assim, né? Eu ganhei uma Bíblia do meu pai não era crente, meu pai se tornou crente depois que fez muita doideira na vida e foi atrás de uma macumbeira que fazia as paradas pra ele, né, os negócios. E aí, no que foi, ela tinha se mudado, ele deu um jeito no mesmo dia de encontrar a casa nova dela e chegou lá, ela tinha se convertido, cara. Caramba. E aí, como ele confiava nela, ele falou, tipo, tô resumindo assim, né, o que ele me conta também, né, me contou. Ó, seguinte, eu não quero saber o que é, se é Jesus, se é sei lá o que, mas eu quero que tu me ajude. Eu tô na pior, eu preciso fazer uma parada. E aí ela discipulou meu pai, cara. E aí com a conversão dela, o meu pai foi atrás pra fazer um negócio. Ela falou, eu não faço mais esses negócios assim, agora eu tô com uma outra parada. Meu pai não quis saber, tipo assim, não quero nem saber, eu quero o que tu falar, eu... E aí meu pai se converte, né? Aí meu pai se converte e de lá ele vai direto pra uma igreja lá em Camboriú e que ele tá até hoje, cara. Até hoje na mesma igreja, isso já fazem uns 20 anos, né? Meu pai já vai fazer 80 anos, ano que vem. E aí disso ele começou a trazer esses negócios pra casa. Só que aí nessa época, meu irmão, cara, eu tava mal nessa época. Nessa época aí era trevas e todo mundo via mesmo, sabe? Eu cultuava a morte, a escuridão, essas coisas. Aí meu pai vem e me dá uma Bíblia, eu uso essa Bíblia como um amuleto. Eu lembro que às vezes eu ia surfar para uns campeonatos para fora daqui,
E aí quando o mar tava muito grande, cara, eu maroleiro de pegar onda menor, assim, não gostava de uma onda muito grande. Às vezes dava uns ressacão, eu queria passar a bateria, eu falava, não vou conseguir. Eu orava com aquela Bíblia, cara. Deus, se tu é Deus, abaixa o mar. Só que aí me deu uma rebeldia uma vez e eu queimei essa Bíblia, cara, em casa, numa panela, no meio da cozinha, na frente da minha mãe. Minha mãe fala que eu tava endiabrado. E aí disso, eu ia pra esse negócio de Deus e não ia, sabe? Era sempre. Só que hoje eu tenho o entendimento de que aquilo que eu tava buscando, que era Deus, né? Jesus, só que eu tinha como um amuleto, cara, porque eu fui acostumado sempre tem um a negócio ser. místico. Cara, eu tinha. Antes, no dia que Jesus aparece pra mim, até ali, cara, eu era gótico. Tipo, gótico morando em Balneário Camboriú, onde, pô, nada contra a roupa preta, Sim, não é isso, mas eu só usava roupa preta e, tipo assim, minhas unhas, tudo, era uma coisa assim, era o inverso, entende, de tudo. E até ali eu era, até um dia que Jesus aparece, eu tava nessa. E aí teve um episódio também, antes disso, que, cara, eu comecei a ter eu tava nos negócios meio ocultista, umas coisas assim bem pesadas, e aí fui pro hospital com uma dor e, cara, comecei a ter uma falência múltipla das enzimas dos órgãos, primeiro. Eu não sabia que primeiro para um órgão morrer ele tem que perder as enzimas, aí ele começa a ter falência. Mas do nada? Eu tomei uns... Entendi. Como é que é? Usasse alguma coisa. Tomei uns negócios pra ficar forte. Só que assim, ninguém dava nada disso. Meus amigos, ninguém. Eu deu isso. É sempre assim, não acontecia nada com ninguém. Tipo assim, pô, desce aí de skate. Todo mundo descia. Eu descia, quebrei o braço. Esse braço aqui eu quebrei. Foi a primeira... Isso eu tinha uns 14 anos. Eu tenho esse braço aqui quebrado, né? E sem eu estar na igreja, sem nada, Jesus me cura primeiro desse braço. Cara, foi uma implosão, assim. Eu falo implosão porque explodiu a articulação por dentro. Fragmentou todo o osso. E aí, eu tô entrando em vários parênteses aqui. E aí, a minha prima, como é que eu poderia falar uma crente chata? No bom sentido. A crentiche, crentiche, sei lá. Mas por que eu digo isso? Porque, cara, ela ia lá em casa, ela falava, tu é de Jesus, cara, vai pra igreja. Eu falei, que esse negócio aí, eu não sou de ninguém, não sei o que. Chata do bom sentido, sim. né? Se tu estiver assistindo aí, mano, te amo. Aí assim, só que até que eu quebrei o braço, ninguém mais vai me ver, ninguém foi me ver no hospital, quem que vai? A Bina. Aí lá ela diz, cara, Jesus vai curar teu braço, não sei o que. Eu falei, deve ser um amuleto, uma parada assim. Na minha cabeça mística, eu vou na igreja, cara, doideira, tá? Um guri, um carinha vem, bota a mão no meu braço, assim, nunca tinha visto ele. Aí, no final do culto, fala pra mim assim, ó, Jesus tá te curando pra te saber que isso aí é Deus, tá? Cara, ele falou isso, meu braço começou a pegar fogo. Uma sensação quente, e eu não tinha nem operado ainda, eu mexi o meu braço, os ossos faziam assim, ó, trac, trac, trac. Eu sentia, eu olhava assim, eu falava, cara, isso é normal, eu mexendo o braço, só que tava quebrado, eu tinha que operar, tipo, 2 dias depois. E eu fui pra operação e tal. Só que assim, era pra ter ficado sequela de não mexer, ia mexer tipo no máximo 20 a 30%, sabe aqueles braços que fica assim? Ficou 0. Cara, 0. Aqui ele não fecha totalmente, que eu tenho pinos. Entendi. E aí eu teria que tirar, né, as placas, Sim. os negócios. Isso foi um dos primeiros episódios, tá? Eu não era crente, não era nada. Tipo assim, eu só fui me metendo ali, fui aceitando. Só tava dando sinais, na verdade. Fui aceitando alguns convites, né? E aí, beleza. Nisso, passa um tempo, voltei para meu mundo ali de surf, rock, aquela coisa. Falei, igreja, cara, pô, esse negócio e tal. Isso eu já tinha, né, uns 16 anos. E aí, só que sempre foi muito... Eu sempre tive com as pessoas muito por causa, antes, né, de aceitação, sabe? Tipo assim, muito... era a galera do surf, do rock, né? Isso é aprovado. Tipo, o gótico que era diferentão, assim, não sei o quê, sabe? Bem esse lance de aprovação e tal. E aí tem a ver também com a minha infância e, na verdade, com a minha concepção, né? Que eu sou adotado. E aí, eu fui descobrir isso também ali, 7 para 8 anos. Meus pais não me falavam, cara. Eles tinham um receio de que eu ia rejeitar eles. Sabe? Ô mãe, se tu estiver assistindo,
deixa rolar a parada. A mãe não gosta que fale muito disso, sabe? Entendi. Mas eu vou nos podcasts e eu tenho que falar, cara, porque, sinceramente, isso não me dói, entende? Isso me liberta, tipo, saber assim, cara, não, a minha história é essa, entende? Entendi. Uma vez já foi ruim, eu chegava em lugares e, tipo, antes de Cristo, isso, né? Bastardo, não sei o que, infância é meio, né? A gente tinha que ser mais forte, talvez, não sei. Mas, né? Enfim, e aí no lance da minha adoção, né? Tipo, meus pais que eu falo que são de Tijucas e tal, vocês são meus pais. Claro. Né? O resto, assim, eu nem conhecia. Eu fui conhecer depois também. Aí é mais uma doideira em Deus, tá? Aí é uma doideira em Deus, cara. Quando eu casei, deu 1 mês eu conheci minha mãe biológica. E aí minha irmã, tem uma irmã mais velha, mais velha do que eu, né? A Alessandra. Tem 2 brother também, dois irmãos. Do nada, eu filho único, 30 anos, filho único, pum. Agora tem 3 irmãos que eu conheço, né? O resto da outra parte eu nem sei ainda, assim. E se Deus quiser que eu conheça também um dia, doideira. Amém. Então, assim, mas nessas transições de ser fisgado por Deus e não ir, teve esse episódio da Bíblia que eu queimei, teve o outro episódio, falência dos órgãos. Comecei a querer, eu malhava e tal, fiquei um pouco mais aceitável na sociedade. Olha a viagem. Ninguém dava nada, igual eu falei, só eu quase morri, né? Cara, foi tenso. Ali foi a vez que, tipo assim, eu sabia que eu tava morrendo mesmo. Eu tava num quarto terminal, e aí nessa falência, cara, eu tinha que ficar 1 mês em observação, né? O início de falência. Primeiro, minhas enzimas baixam pra, tipo, 45 mil. Um homem tem que ter 150, 170 mil plaquetas pra segurar o sangue, pra não ter hemorragia, pra viver, né? Quando eu vi, eu tava só baixando, de 60 mil foi pra 45, e aí eu fiquei bem mal, cara. Não podia fazer a barba, porque daí se cortasse podia dar hemorragia. E uma dor, mais, né? Cara, uma dor assim, ó, uma dor crônica aqui no fígado, assim, que não desejo pra ninguém, cara, pra ninguém. E aí nisso, eu não fui pra Deus pra nada disso, mas teve uma noite, acho que era ali pela 3ª noite, que cada noite parecia 1 mês, né? Quando tu tá com dor num hospital. E aí ali, naquele momento, teve um dia, cara, eu olhava pras paredes, eu via nas rachaduras das paredes, saíam tipo uns bichos assim, uns palhaços, uns cachorros. Isso no hospital? No hospital, mas era tipo uma visão, uma coisa assim, uma perturbação. E aí teve um dia que eu percebi eu tô morrendo, daí eu olhei pro teto assim e falei, Deus, cara, só peço perdão por toda a doideira que eu já fiz. Não quero que tu me salve de nada, não. Só tô aqui, ó. Só quero morrer em paz, então. E que os meus pais não sofram, cara. Dá alguma coisa aí, tu que é o cara da parada. Só joguei umas palavras pro teto, assim. Cara, o outro dia, ali pelas 6, 7 da manhã, eu já tava tipo, sentado na cama e com uma parada, assim. Tipo um ânimo. E nem me liguei do que era. Tinha jogado umas palavras pra Deus ali um dia. Isso foi 2009 daí. Antes foi 2004, quebrei o braço. Lá em 2009 eu tive essa parada aqui nas enzimas ali e tal. É tipo uma crise hepática que eles falam. Começa. E cara, comecei um negócio de viver, mas ainda tava podre, né? Tipo assim. Aí meu pai chega com uma Bíblia pentecostal, aleluia. Cara, uma Bíblia zona, um tijolão assim azul, escrito pentecostal em cima. Pof, bota a Bíblia em mim assim. Aqui, ó, o negócio é o seguinte. Meu pai, ele é meio durão, assim, sabe? A gente já teve umas tretas, eu amo ele, mas ele é durão, não é muito do toque. Entendi. Só que o cara fala umas paradas e acontece, é bizarro. Ó, o negócio é o seguinte. Pai Arnaldo, fica na paz aí, te amo. O negócio é o seguinte, a gente tá fazendo não sei se tu vai entender, é como se fosse uma corrente de oração aí com a irmã Maria do Amaro, já falecida, lá de Camboriú. Mais umas irmão e tal, a gente tá orando por ti, não sei o que, e Deus falou que tu vai sair daqui. Daí eu olhei assim, eu fui falar, né, ontem, não fala nada, só aceita aí, e o seguinte, e vai ser quinta-feira. E cara, isso era tipo assim, sei lá, segunda talvez. Aí eu dei uma risada, eu falei, eu tenho que ficar, não fala nada, tipo assim, eu não sabia o que era murmurar, né, murmurar. Não fala nada. Eu já ia falar, cara, eu tenho que ficar 1 mês em observação, cara. Eu tô aqui há menos de 1 semana, tu acha que eu vou sair quinta-feira? Eu não falei nada. Eu me aguentei ali. Mas eu pensei isso, né? E eu ia falar, ele não fala nada. E aquela Bíblia zona. Cara, eu peguei aquela Bíblia. Resumindo, é muito detalhe, é muita história. Mas assim,
comecei a andar pelo quarto, tinha um senhor com câncer terminal no meu lado, um outro que tinha operado um câncer no estômago, eu vi um cara morrer na minha frente, no outro quarto, na minha cama, assim, onde eu ficava aqui, dava na porta, dava de ver, né, e a porta sempre ficava aberta, no quarto da frente, tipo, morreu um cara, que eu via todo dia ele, assim, teve um momento que só a barriga mexia e a galera correndo, aí eu fui caindo a ficha e falei, pô, eu acho que posso ser o próximo aqui, né? Tô na portinha. E foi aonde eu pedi, tipo, Senhor, Deus, sei lá o que que é, mas assim, me perdoa as doideiras aí, mas assim, é aquele negócio que eu falei antes. E aí, deu esse ano, meu pai veio, bum, a Bíblia pentecostal. Cara, foi passando os dias e foi me dando força, cara. Fui ficando com força, uma esperança. Lembro que eu tentava subir assim na janela pra ver lá fora, sabe? Tinha um dia de sol, assim, via só um pouquinho, não era uma janelona, era só uma janelinha do banheiro que dava de ver lá fora, assim. E eu, caramba, cara, que doideira. Eu acredito, velho, eu vou sair daqui quinta-feira. Só que até aí eu já tinha mexido com muita coisa, cara. Muita coisa. Tipo assim, rituais, andava em cima de cemitério sozinho, bebendo vinho no cemitério. Curtia a morte. Eu tava vivo, mas eu curtia mais a morte do que a vida. Entendi. Sabe? E tipo assim, muita coisa, assim. Até tem uns livros, né, de vampirismo astral, aí começa o lance de, também algumas coisas de ocultismo, a bruxaria clássica, né, o normal. Enfim, misturava tudo, astrologia também um pouco, e filosofia também, várias coisas assim. Mas deixa eu voltar Chega lá no hospital, cara, vai, segunda, terça, quarta. Falei, cara, amanhã eu vou sair daqui, velho. Cara, peguei com soro e tudo. Soro e plaquetas eu tava tomando. Então era duas ou três bolsas penduradas num negocinho assim, na veia. Cara, eu peguei, olhei, tem rodinha, nós vamos caminhar. Se vocês não caminharam até hoje, falei pro soro, né, e pras plaquetas, bora dar um rolê nesse hospital aqui, ver as freiras, né, que tinha, tinha umas freiras que passavam lá e tal. Cara, saí com o soro, o sangue voltando, a Bíblia no braço, feito um desses crente doido, assim, sabe? No bom sentido. E arrastando aquele soro pelo hospital, pelo corredor, andando igual uma véia, assim. Nada contra as véias, tem um monte de véia por perto, mas assim, eu daqui um tempo também vou ficar, se Deus permitir. E arrastando, cara, e andando ali, todo encarangadinho, com a Bíblia aqui, arrastando o negócio. Fui até a cantina, voltei. Aí outro enfermeiro, o que tá fazendo aí? Tá maluco? Não sei o quê. Eu vou sair daqui. Deus falou que eu vou sair daqui. Eu pensei, eu começo a fazer o exercício hoje, amanhã eu sou liberado. Cara, chega aqui e eu começo a falar pra todo mundo, cara. Com a Bíblia, feito doido, né, cara? Ali eu já tava ativado na fé e nem sabia. Com a Bíblia e tal. E aí fui dando rolê, chega quinta-feira. Quinta-feira de manhã eu já levanto cedo, mesma coisa. Pego o sorinho, dou um rolê, volto. Aí falo com uma enfermeira ou outra e tal. Aí a enfermeira fala, não, hoje a médica, doutora Samara, nunca esqueci o nome, um anjo, cara, aquela mulher. Cara, essa mulher é sensacional, cara. Pensa numa médica de verdade, top, sabe? De verdade. Ela chegava, eu já tava bom. Tipo assim, o jeito. Tem gente que parece que tem um dom do negócio, né? Cara, pastor, eu chego, começo a falar, cadê a doutora Samara? Doutora? Não, parece que hoje ela não vem mais. Ela vem de manhã cedo, hoje, quinta, daí passa sábado, parece agora aqui. Eu, não, mas por quê? Porque eu vou sair daqui, cara, comecei a determinar o negócio, e a galera tirava onda, né, não sei, não vai dar. Aí eu já era, tipo, acho que depois do meio-dia, assim, não, já era de tarde, cara, já era de tarde, lembrei. Eu começo a dar uma volta de novo, com o sorinho, deixo a Bíblia no quarto, dou uma volta com o soro e as plaquetas, aí volto pro quarto, cara, eu tô resumindo, aconteceu várias coisas, mas assim, quando eu volto pro quarto, tá um pessoal de um paciente de câncer no estômago, que ele tinha operado, a família dele tava ali. Foi bom ver. O senhorzinho eu não vi mais, eu acho que, sabe? Porque ele tava muito mal, o senhorzinho eu acho que foi-se. Mas o tiozão ali ainda ficou bem. Aí eles até brincaram, falaram, acho que tu vai embora hoje mesmo, porque a doutora passou por aí, e dizem que ela não passa hoje. Eu falei, mentira, cara. Cara, a enfermeira vem meio esquisita assim e ainda fala, a doutora vai te liberar hoje, tá? Eu falei, cara, eu lembro que eu dava glória a Deus sem saber o que era glória a Deus, tipo assim, já comecei a arrancar as coisas e tipo assim. Aí a doutora veio e falou, eu vou te liberar, mas é o seguinte, com uma condição, tu vai tomar esse negócio aqui que era tipo um
um remédio para os órgãos, para tipo limpar fígado, limpar os órgãos. A tua dieta é essa aqui agora e tal e tal. E assim, ó, se der 2 dias, qualquer coisa, qualquer dor, qualquer coisa acontecer, tu tem que voltar. Se não der nada, daqui tipo tanto tempo, eu não lembro tudo certinho, mas tu vai ter que voltar aqui pra gente ter um acompanhamento e tal. E eu voltei, só que depois de muito tempo. Uau. Tipo assim, muito tempo. Eu voltava lá fazer... Eu voltei, eu tive que fazer um hemograma, né, de sangue. E as plaquetas lá em 170 mil de novo. Tudo certo. Não sentia mais dor. Só que teve um detalhe muito doido. Quando eu tava voltando, já tava escurecendo. Era fim de tarde. Eu tava voltando, cara. Eu não sabia o que era falar com Deus, cara. E eu senti assim, ó. Tu não vai voltar pro teu quarto. Que eu morava com meus pais ainda ali. E o meu quarto era um altar das trevas, cara. Uns bichos mortos, empalhados. Várias doideiras, pedras. Mas eu tinha muita doideira. Um altar mesmo, assim, visível. Colocava uns negócios e tal. Só que não era isso. E aí, quando eu estava chegando mais perto de casa, assim, eu senti meio que uma opressão. Falei, cara, é real, mano. Tem alguma coisa nesse quarto aí, cara. Só pode ser, né? Tipo, o meu pai vira pra mim e fala assim, ó, tu vai dormir no sofá da sala. No mínimo por 1 semana. Porque eu passei pelo teu quarto no dia que tu foi internado e tinha um satanás ali que começou a falar que ia te levar igual levou todos os filhos da redondeza aqui. E eu já sabia disso, cara. Eu sabia dos filhos das redondezas. Muitas pessoas, cara, tipo assim, os filhos morreram no meu quarteirão ali. Só eu que não. E era assim, ó, é tipo um círculo o negócio, sabe? Não sei qual é a pira né? Qual é o negócio ali, mas tinha uma coisa pesadíssima, assim. Só coisas assim que tu fica, pô, mas... do nada. Tipo assim, e tava eu ali, e eu, tipo assim, vamos dizer que Deus falou isso pra mim, só que sem o meu pai saber, e Deus falou pra ele sem eu saber também. A mesma coisa, naquele dia eu entendi, caraca, velho, Deus é uma parada viva, não é um amuleto. Eu comecei a, sabe... Porque, pô, se falou com meu pai, é uma energia, cara, que fala com as pessoas, sabe? Tipo, falou com meu pai, cara, eu passava na porta do meu quarto, me arrepiava todo o meu braço, assim, ó. Só um lado. E aí eu fiquei quietinho no sofá lá, quase 1 mês eu acho que eu fiquei lá. Aí fiz uma limpeza depois no meu quarto. Bom, ainda assim eu não fui convertido, como a galera fala. Ainda assim, pô, tô mal, eu tenho Deus. Tô bem e vou viver minha vida, meu irmão. Sim. Sabe? Tipo assim, tô bem e vou viver minha vida. Vamos dar um rolezinho na night, vamos não sei o que. Quando vê, envolvidos nas trevas de noite, doideira, e som, e foi de novo. Aí agora eu vou pular todas as experiências malucas, eu vou falar do dia entre 2 a 3 de novembro de 2012. Esse foi o dia que marcou que eu falo, morri, cara. Morri, não sou mais aquele cara, aquele nome. Tem gente que me conhece pelo meu nome normal, né, que eu não falo mais. Eu não tô nem aí se me conheciam antes e querem me buscar. Cara, se Deus quiser, vai achar. Eu prefiro complicar para não me achar do que ficar, eu estou aqui, agora uma versão gospel. Não é isso, entende? Porque tem muita gente que me pergunta, usa teu nome. Cara, deixa o nome pra lá. É uma opção tua também. Deixa o nome pra lá, tipo. Mas assim, cara... Aí eu namorei uma menina que também era do rolê trevas. A gente ficava curtindo as trevas junto, tipo umas coisas pesadas, sabe? Mas assim, existe essas coisas, cara, né? Agora eu falo meio que não sinto nada, porque é triste, sabe? Mas assim, existe essas coisas. O ser humano, ele vive muitas coisas que as pessoas nem sabem, sabe? Então a gente tem que ficar alerta aí, cara, com as pessoas. Não de julgar, eu não gosto dessas coisas de... porque eu sou de Jesus, eu sou de Buda, eu sou de... Não, cara, não é nem não é a religião, sabe? É o próprio Cristo de verdade vivo, cara. Esse sim, quando fala com a gente, não... É diferente, sabe? E aí, cara, namorando essa menina por alguns anos, a gente era a maior treta. Um querendo matar o outro, um brigando com o outro, doideira acontecendo. Meu Deus, cara, meu Deus. Eu queria ajudar ela e só piorava. Ela queria me ajudar e a mesma coisa, sabe? Só que um dia, num pendrive, na época era pendrive de música, não tinha, acho que não tinha nem Spotify. A gente pegava um pendrive, botava na televisão e ouvia a música, aquela tela azul assim.
No meio do nosso pendrive emo, gótico, assim, que a gente curtia aquelas músicas densas, coisa ruim mesmo, só que, né, pra essa galera, pra mim na época era bom. Veio uma adoração, cara, em inglês, e me indignou profundamente. Tipo assim, pô, não acredito que botou isso aí. Meu, não sei, tira, sabe? Aquele negócio, tira essa coisa horrível, né? O resto tudo ali que era trevas era muito massa, loucura, mas cara. eu fiquei indignado, fiquei de pé, chutei uns negócios assim. Que é isso? Ficar ouvindo essas coisas, essa galera aí, não sei o que, hipócritas, aquele rebelde, sabe? Uhum. Ah, que hipocrisia, não sei o que. Gravar música de Jesus, ó, eu falando. Cara, a gente termina alguns meses depois, assim, eu em casa sozinho, eu com meu traje gótico ali e tudo mais. Não tem nada contra o estilo gótico, não, tá, gente? Se você é gótico aí, não tô falando contra nada. Você viveu. É uma parada que eu vivi pro lado ruim. Uhum. Então, assim, se é ruim pra pessoa, eu acho que é ruim, né? Aí vai de cada um. Cara, eu em casa, essa época, eu era... O que eu posso falar aqui pra não ser muito... Cara, eu era atolado em pornografia. Falar baixinho. Mas assim, ó, atolado já era normal pra mim. Era como se eu vou tomar um copo de água ali. Sim. Vou ver umas doideiras, sabe? E doideira. E também, a pornografia é uma coisa que tu começa... É como falam das drogas. Tu começa fumando, sei lá, um cigarrinho daqueles que Sim. deixa meio tontinho e daqui a pouco o negócio vai profundo, afundando, né? E nada mais faz sentido, nada mais dá prazer. E eu era assim. Aí eu acordei e pensei, eu vou lá no meu home studio fazer alguma coisa pra me dar alguma coisa, né? Que é muito louco. Sem Cristo a gente quer tudo pra gente. Sim. Com Cristo é tudo pro próximo e é uma outra doideira. É plural, né? Singular. Né? Cara, quando eu chego, eu sento, me vem a sensação daquela música que eu tinha ouvido há um pouco de tempo atrás, na casa da mina lá que eu namorava. Eu falo, ela me ajudou, cara, sabe? E espero que ajude ela também um dia, não sei como é que tá, mas assim... Cara, me dá uma vontade de pesquisar em vez de as doideiras. Eu vou pesquisar quem que são esses caras. Só que eu não fui com amizade pesquisar. Eu pensei assim, eu vou pesquisar só pra, sabe, ver esses caras cantando essa coisa nada a ver aí. Xingava eles, cara, xingava. Comecei, botei Set a Fire, era o nome da música. Botei em inglês, apertei, só vinha música esquisita. Set a Fire. Que é um título em inglês muito utilizado, né? Tipo... faça-se o fogo, ou queime, né? Ou acenda um fogo, set a fire. E aí começou a vir, eu fiquei procurando, set a fire, umas músicas antigonas assim, eu falei, cara, não é nenhuma dessas, fui indo, de repente, vi uma que com cara assim dos negócios crente. Eu já tinha visitado algumas igrejas, eu já tinha ido lá naquela que curou o meu braço, em outra, volta e meia eu entrava, mas sabe? Enfim. Cara, acho a música, aperto o play, YouTube, isso. Na época que nem tinha propaganda, não lembro de propaganda naquela época. Cruzei os braços, vamos ver esses idiota aí. Bem assim, cara. Vamos lá, toca aí. Tuf. Cara, mas era tipo um espontâneo. Tinha hippie, tinha roqueiro, tinha gente normal de roupa de, sabe, empreendedorismo, sei lá. Tinha de tudo. Uma galera, todo mundo misturada. Tocando a mesma música, uns com o olho fechado, outros batendo palma, de tudo. Daí eu já comecei a ficar meio amolecido, assim. Falei, cara, como assim? Aí no lado apareceu um vídeo assim, ó. Set a Fire com legendas em português. Falei, pô, Set a Fire eu sei o que é, mas ele falava umas coisas meio enroladas. Falei, eu vou botar pra ver. Quando eu botei em português, as legendas parece que entravam nos meus olhos, cara. Como se fosse uma pedra. Uau. Sabe, uma pedra... A sensação que eu tenho de explicar isso é que, tipo assim, ó. Cada palavra era uma pedra, aí jogava, quando eu lia, a pedra vinha, entrava, aí eu fazia assim e caía lá no fundo, como se eu fosse um poço parado, sabe? E pum, aí dava uma emotions, assim. Começava a dar uma emoçãozinha e eu... O que é? Vai chorar com esses mané aí? Tá maluco, pô? Tu é... Travelers. Eu falava, eu verbalizava, o que é isso? E aqui, ó. De repente, cara, Tling, uma lágrima. O que é isso, cara? De repente, mais pedrinhas de palavras entrando, eu sozinho. Eu falei, tô em casa, eu vou chorar com isso aqui, que mané, tá maluco? Sou homem, cara. Cara, eu vivi um momento, esse momento foi um momento que eu não tinha mais sentimentos. Eu já tinha tentado
tinha acontecido várias coisas. Eu pulei ali algumas coisas porque é muita... Sim. E uma das coisas que eu lembro que eu tinha era um bloqueio se eu quisesse assim, ó, não vou sentir nada, então eu vou namorar sem sentir nada. De tantas frustrações, traições, é adotado, não é, quem que falou, quem que não falou, aprovação. Eu fui criando um negócio de parecer que não sentia nada. Então, assim, eu lembro que namorava umas menininhas que amava, assim, só que, assim, vacilava comigo, cara. Tipo assim, eu botava uma postura de não sentir nada e meio que invocava as trevas, assim, um negócio, sabe? E fiquei durão, cara. E, de repente, aquela musiquinha ali, voz e violão e uns batuque dos crentes americanos ainda, me amolecendo e eu não aceitando, cara. Eu aqui, ó, que é isso que... De repente, uma lágrima. Depois da lágrima, eu senti um cheiro no ar. Como se fosse de família, só que... Muito louco isso. A memória que eu tenho é cheiro de ovelha, que é um cheiro que tu reconhece. Não sei se já cheirou uma ovelha, mas é meio esquisito isso. Mas é que eu já tive algumas experiências de ovelha de verdade, e eles têm... Eu tenho um amigo, eu não vou falar o nome, que tem um cheiro de ovelha. E quando eu vejo ele, eu dou um abraço forte, eu tava com saudade do teu cheiro, cara. Que tem cheiro de ovelha. Mas assim, ó, a ovelha, ela tem um cheiro dela. Um cheiro de infância. Um cheiro de familiar, tá? Mas que me lembrou ovelha. Eu viajo nisso. E ao mesmo tempo, teve uma conexãozinha com igreja, comunidade. Cara, quando eu senti esse cheiro e as lágrimas começaram a pingar, já tava acabando 5 minutos e 30 e poucos de vídeo, eu cheguei a pegar o vídeo, botar no começo de novo, pra não parar de aquela... condução, a música tava como se fosse uma condução, ela entrou, a frequência da música entrou como se fosse uma condução no ambiente, sabe? E foi me conduzindo assim para um outro lugar, e eu olhando tudo, parecia que em segundos passava tudo. Aquela Bíblia que meu pai tinha me dado, eu queimei, passou tempo, aquela Bíblia pentecostal, tava no topo dos meus livros de filosofia, de astrologia e tal. Uma pilha, cara. Uma pilha, não era uma pilha muito grande, mas era uma pilha assim, ficava bem na reta da minha cama. Teve um dia, sem eu estar na igreja, sem eu, cara, falar com Deus, sei lá, sabe? Tipo, sem orar, a Bíblia acendeu no escuro. Uau! Aquela Bíblia lá que eu fiquei com... Eu ganhei ela no hospital, que eu saí e tal. Ela acendeu no topo dos livros, de noite, de madrugada. Eu incomodado assim, de repente, o que é isso? Eu acordo assim em um clarão e fazia assim, ó. A luz, né? Tô tentando... Sim. Como se fosse aquelas... Sabe aquelas de pescaria? Aquelas boias de pescar peixe-espada que a galera atira? Mas não era verde, era um tom mais azulado. Cara, eu pensei em algumas coisas. Eu olhei e falei... Os crentes são doidos, cara. Eles fizeram uma Bíblia... luminosa. Eles são muito doidos. Aí a segunda coisa eu pensei assim... Cara, essa Bíblia tá acendendo, velho. Ela tá acendendo no escuro. Aí na terceira coisa eu não lembro direito, mas assim, ó, me veio a primeira revelação, acho que foi uma das primeiras revelações que eu tive, de tipo assim, aconteceu uma coisa, e aí o Espírito Santo vem e te fala, e eu nem sabia se eu tinha ou não tinha, né? Mas eu senti bem assim, ó, só observa, cara, esse ali é o único livro com luz viva. O resto aqui, ó, as folhas sulfite que tu desenha, fui artista plástico, design e tal, há muitos anos, então tá ali, ó, tudo apagadinho. Aí eu ouvi isso mesmo, dentro da minha consciência aqui. Mas olha o que tá acontecendo. Eu falei, caraca... Pô, meu pai já chegou com uns gravetos na mão uma vez. Fui lá, acordei ele veio todo torto, tipo assim, de madrugada. O que que deu? Cara, a Bíblia que tu me deu, ela acende no escuro. Tá maluco? Que é isso, cara? Vamos lá no quarto ver. Aí eu liguei a luz, ela já não tava tão acesa, mas daí eu desliguei, lá tava ela. Bem pouquinho, meu pai viu o finalzinho, assim. Eu falei, cara, o que é essa doideira aí? Meu pai é uma figura duraço, assim, né? É assim mesmo, cara. Tem umas coisas de Deus que é assim, mas não se acostuma, não. Não se acostuma muito, não. Porque tem coisas que Deus faz só uma vez na vida. Então aproveita aí e vai dormir. Meu pai, figuraça. E é real, nunca mais acendeu uma Bíblia Essa Bíblia, levaram de dentro de uma igreja, essa Bíblia. Ela já estava toda rabiscada, que eu esmirilhava ela, assim, estudava muito. E aí um dia, acho que na cabana de oração mesmo, alguém levou enganado, assim, eu nunca mais vi, cara. E ainda depois eu lembro que Deus falou assim, relaxa, cara, só pra te não ter nenhuma idolatria com coisa. Tu tinha isso antes, cara, eu era agarrado nas coisas. Ninguém toca. O pastor Diogo me deu a xícara, sabe?
Cara, hoje em dia, tipo assim, eu sou até desapegado demais. Se a minha esposa não cuidar, Cara, a primeira coisa que aconteceu foi esse lance de, tipo assim, aqui tem vida, luz de verdade. O resto é meio que um combo do ser humano com suas, sabe? Mas aquilo ali foi marcante. E agora voltando, né, no meu home studio, diante daquele vídeo da música Set a Fire, do United Pursuit, acho que é. Eu não sei como é, eu até hoje não sei como é que fala essa palavra direito, mas é tipo isso. Acho que é Pessoas Unidas, não sei. Um pessoal lá meio do Will Reagan, o nome do cara que fez a música é Will Reagan. Depois de anos, mais tarde, fizeram essa... Isso foi em 2012 que eu tô contando. Mas ainda não chegou ao fim, agora testemunha ali. Cara, eu chorei, tive esses insights, botei pra repetir o vídeo e de repente eu comecei a sentir um cheiro familiar, um negócio assim, comecei a me olhar e caí de joelhos naquele escritório onde eu era atolado em doideira, coisas, né, vícios, enfim. Caí de joelhos ali, cara. Chorava igual, sei lá, o meu filho quando ele quer muito uma coisa, eu falo, não dá, cara, não dá. E, cara, eu senti como se tivesse uma luz atravessando, mas era a sensação... Sabe, lembra dos ursinhos carinhosos? Aquela luz que saía do peito, assim, que passava paredes, né? Passava as nuvens. Foi longe agora. Cara, eu sou um pouco da época, né? A galera não bota fé. Cara, atravessando o meu teto. E eu sendo iluminado, assim, eu via e sentia essa luz. Em diagonal, assim, ó. Pode ser uma experiência meio mística, mas não é isso que eu quero falar. Não é nada místico. Hoje eu não sou místico, sabe? Mas é que a realidade celestial, ela existe também. Eu acredito. Sim. Eu já vivi algumas experiências e não peço pra Deus essas coisas, não. Quero viver as doidas. Tá louco? Não é isso. Cara, mas era uma luz de amor, cara. Uma luz, assim, um negócio que eu não conseguia abrir o olho. A glória de Deus que a galera fala, pode, né? Eu acredito. Eu não conseguia nem abrir o olho, cara. Só pedia perdão ao Senhor, nem sabia com quem que eu tava... Quer dizer, né? Acho que ali eu comecei a entender com quem que eu tava falando, com quem eu tava me comunicando. E, cara, de joelho no chão, e botava pra repetir aquela música quando acabava. E uma choradeira. Eu fazia assim, nessa tatuagem, assim, ó. Berrando, sozinho em casa. Porque enquanto eu era iluminado, eu percebi que eu tava sendo só um personagem criado por mim mesmo e pelas influências malignas, sabe? Tipo, pelas coisas ruins, assim. E pra aceitação, né? Hoje em dia, se eu me vestir de preto, de branco, de qualquer coisa, eu tô bem tranquilo. Porque, sabe, eu sei que é isso aqui, deu, tipo assim, deu. Eu me encontrei nele, sabe? Em Jesus. Então, não é nem a religião, não foi isso. Foi em Jesus, em casa, cara. Nem sabia que isso era possível, sabe? E fiquei de joelho ali uma meia hora botando o som pra repetir, porque me dava uma calma, né? Anos depois, o cara que não queria casar mais de tanta frustração e achava que nunca ia amar ninguém, não sei o quê. Eu casei com a mulher mais maravilhosa que pudesse existir, sabe? Cássia. Não queria ter filhos, tinha um medo de tudo que eu já fiz na vida, que eu tomei, que eu não pudesse engravidar, né? Ou que pudesse vir alguma coisa totalmente esquisita de tanta doideira que eu fiz. Pô, tem 3 filhos maravilhosos, sabe? Meus pais que eu xingava o dia inteiro, cara. Eu era mal mesmo, sabe? Tipo assim, a gente às vezes dá umas tretadas, mas não xingo, né? Coisa de pai e filho. Mas assim, pô, amo eles, entende? Ganhei uma sogra, até uma sogra eu ganhei, uma sogra massa. Falam pra caramba que as sogras são tudo cascavel e não sei o que. Pô, a minha é uma bênção, cara. Também, cara. Pô, mais uma mãe. Depois de 1 mês de casado, eu conheci a minha mãe biológica, cara. Uau. E eu tava na igreja, eu congregava no Mevan. Aham. Eu chego no culto, olho pro lado uma senhorinha, olhei pra ela. Lá veio aquele cheiro familiar de novo. Não acredito. E vem de repente essas coisas de Deus, né? A gente não fica com... Senhor, amanhã, hein? Não tem, pra mim, pelo menos, nunca existiu isso. Existiu tipo assim, ó. Tá aqui, é agora, porque agora é o momento. Tu tá pronto pra isso aqui. Meu Deus. É a minha mãe? Não. Calma. Eu sou meio afobado, né? Não, mas pode ser que ela seja daqui, hein? Cara, o culto acabou. Eu nem prestei atenção na pregação. Ficava olhando pra senhora no meu lado e falando com Deus. Falei, cara, sério?
Sério. Aí eu fui lá na frente, falei com a Iraci, a pastora Iraci, a mulher do Luiz Hermínio, né? Eu falei pra ela, pastor, é o seguinte, se vir alguma mulher aqui procurando pelo nome tal, pelo Gui, nascido em 86, assim, no Marieta e tal, um filho que foi dado clandestinamente ainda. Eu fui encomendado clandestino, cara. É uma folha de papel ao maço. Não é nada, sabe? Caramba. Aí a minha mãe, depois quando eu brincava, minha mãe falava que se eu não tivesse ido pra aí, eu ia estar no Iraque. Aí, cara, aí é que, sabe, a minha cabeça de criança, adolescente, era sempre assim, tu é gaúcho, tu é não sei o quê, e aceitação, e da onde sou, quem sou, então foi esse, entende? Quando eu recebi de uma pessoa de confiança que foi da minha família que falou, Gui, é o seguinte, tua mãe não quer te falar, ela tenta te proteger disso, só que assim, tu já tá ficando grande, daqui a pouco meus amigos já estavam falando, bastardinho! Porque os meus pais, eles vieram do nada, mas eles cresceram bastante em Balneário financeiramente. Falo pra eles, vocês trabalharam demais, eu acho. Mas, beleza. Que a minha tia, ela tentou me... Como é que eu posso falar, cara? Ela tentou me proteger do que viria, mas já tava vindo. Minha mãe não aceitava contar pra mim e tal. Achava que eu ia fugir, que eu era... Eu acho que ela me conhece, então, né, pode ser que... Só que daí quem me falou, me puxou pro canto e falou, tu tem que entender que tu não é filho da tua mãe. Você é adotado, assim, tá? Mas fica tranquilo, teus pais te amam, não sei o que. Cara, entrou um gelo em mim, eu era criança ainda, um gelo. Sabe aquela brincadeira de jogar gelo quando tu tá distraído? Uhum. Cara, foi tipo isso. Entrou um negócio assim, e a partir dali, eu ouvia. Eu digo brincando às vezes, eu acho que eu ouvi primeiro a voz de Satanás na minha vida, sabe? Porque aquele dia eu lembro que eu ouvi assim, tu é filho da perdição. Cara, eu era uma criança, não pode ser... Como é que tu vai falar isso pra uma criança, entende? Bom, e aí é só um parênteses desse lance da adoção que é muito forte e tal. E cara, foi doideira, porque daí eu casei, um mês depois, fui falar com meu pai, daí minha mãe veio falar, e aqueles nervosismos que te davam, agora que tu é casado, tem te dado? Daí eu falei assim... Olha, mãe, eu acho que era sobre outra coisa esse nervosismo. Hoje que eu tô começando a entender as coisas de Deus, eu acho que é porque eu não sabia direito de onde eu era e tal. Por mais que nunca faltou nada, nunca me faltou amor ou qualquer coisa vinda de vocês. Mas talvez a verdade. Uau. Sabe? É que não sei o que. Já começou a chorar, ela é muito emotiva. E tudo bem. Daí eu falei, eu não quero treta. E meu pai já bateu na mesa, já é um pouco mais... Pá! Eu tenho um documento no cofre lá e... O cofre só tem documento, né? E quando tu quiser saber, nós abrimos lá e vamos atrás pra ver. Cara, dia depois ali eu liguei pra ela, é real aquele negócio, não falei nada ali na frente. Vem aqui às 3, 4 horas. Cheguei lá, ele tava com a cartinha, papel ao maço, já velha, tipo, escrita. Eu, dou meu filho no dia 8 de outubro de 1986... para Arnaldo e Lourdes, não sei o que. Aí testemunha uma outra pessoa, daí eram umas letras diferentes, tudo na mão e assinado. Aí tem um endereço aqui, ó, Rua Pedro Paulo Cândido, não sei, lá em Itajaí. Aí a gente foi lá, cara. É mais uma história, mas resumindo, a gente não achou a parada, não achou a casa, não existia mais a casa, e a gente começou a ir quarteirão por quarteirão e sentindo, orando e sentindo. Tipo assim, eu falei, pai, vamos orar o Espírito Santo aí, porque nós não vamos dar conta não, cara. E a gente foi orando e sentindo, manicure, aqui todo mundo fofoca. Se não souber aqui, quando eu entro na manicure assim, cara, uma casa normal assim, manicure, aberta, só que ninguém dentro, ninguém. Ali eu desisti, cara. Falei, não é possível, então Deus não quer que eu saiba disso. Porque a gente tá com o endereço, veio aqui e tal, já faz um tempo aqui. Na manicure não tem ninguém, cara. Tipo assim, onde poderiam falar alguma coisa com... Certeza que é ali, tipo, a pessoa tal, com o sobrenome, né? Cara, de repente eu escuto meu pai lá atrás dando uma risada. E pela risada, eu já sabia que é quando ele tem uma pista. Meu pai dá uma risada que é tipo... sabe quando, tipo, saquei. Tipo, quando tem uma pista ou o endereço, alguma coisa. Eu falei, cara, ele encontrou o endereço, alguma coisa. Mas fiquei de boa, de repente meu pai bate na porta. Sai aí, dá um abraço nessa mulher aqui que ela disse que é tua mãe.
caraca, cara, eu olhei assim a mulher, cara, minha câmera aqui, ó, desfocou, virou uma lente daquelas 50mm que só foca a pessoa, sabe? Eu olhei pra ela e tudo ficou desfocado, cara, tudo assim, ó. Eu só via ela assim, deu, caramba, daí eu vi aqui, ó, ela tem o nariz igual o meu, o olho redondo igual, assim, daí eu falei, caraca, velho. Daí a gente se abraçou, no meio da rua, cara. Eu não queria saber de carro, de nada, mas se abraçou. Daí ela olhou assim, bem mansa, bem... Fala com uma voz bem... Quando eu tô calmo, eu acho que eu sou um pouco assim também. Bem, meu, é ele? E eu assim, caraca. Cara, na hora, velho, eu me senti o super-homem. Uau. E eu falo pra mãe, a minha mãe hoje já tá mais curada disso, né? Não é por causa de sentimento de... É minha mãe. Não é isso. É tipo assim, cara, existiu uma história ali. Eu sou meio sensível também, então assim... Existiu uma história ali. Ela se relacionou com alguém, tinha as tretas dela, podia ter abortado, não me abortou. Sim. Então, assim, decidiu me doar. Pô, fui pra uma família sensacional. Top. E só que a história, entende? O sangue, por mais que eu vi um carro, um dia passou por mim um carro assim, ó, adesivado gigante atrás. Sangue faz parente, mas família... Só a lealdade, uma parada assim. É uma frase dessas assim. Eu falei, cara, é verdade, sabe? Só que ao mesmo tempo, o sangue, às vezes, a pessoa da onde tu vem, eu acho que é importante, se tu puder saber, não pra conviver ou pra ficar de nhenhenhé, mas assim, pra fechar alguma coisa. Cara, pum, fechou. Tanto é que tem gente que sabe da história e fala, cara, mas a tua mãe, ela é a tua mãe e o teu pai, meu, tu é a cara do teu pai, cara, sabe? Tem um negócio da orelha reto, tem não sei o quê. Então, tipo assim... Porque meus pais que me criaram, né? Que são meus pais. Então, assim... Mas fechou na hora um buraco em mim, cara. Parecia que era um livro na prateleira que... Sabe? Todo dia tu olha ali... Pô, falta aquele livro. Ele só veio assim, veio... Truf, e eu fiquei posturado na hora. Assim, opa! É incrível, né, cara? Doideira. Teve um episódio onde os meus pais se separaram, cara. E eu tinha só 10 anos. Uhum. E o meu pai, como é durão, ele não... Pô, ele veio da roça, né, cara? O meu pai, ele me levou pra escola. Ele me levou pra escola um dia bem frio, inverno. Eu tinha 10 anos. Ele estacionou, quando eu fui sair, ele falou, só um pouquinho que o pai quer falar contigo. Olhando reto, assim, nem olha pra mim. O seguinte, a partir de hoje o pai não vai mais dormir em casa. Vai caçar? Ele ia caçar às vezes. Pensei, vai caçar de novo? Não... aconteceu umas coisas aí, eu não vou mais morar com vocês, mas nunca vai te faltar nada e não sei o que, tá bom? Como se ele estivesse falando com um adulto, assim, sabe? Aí, psicóloga na escola, o Guilherme não para de prestar atenção nos passarinhos, acho que ele tem problema. Pô, brother, teu pai te fala isso, tu vai olhar pra quê? Pra um quadro? O que tu quer aprender na vida? Tu é uma criança, vai querer aprender alguma coisa. E aí foi a primeira treta, assim. Quando os meus pais se separam, aí eu falo, agora eu vou reinar. Pô, filho único, homem. Minha mãe... O quarto que era de vocês, o maior quarto, a suíte, né, da casa, virou o meu estúdio, cara. Eu tinha 12 anos ali. Levantei a cama, tirei o colchão, botei o estrado atrás do armário lá e não sei o que. Só que daí eu já tava rebelde, cara. Cara, minha mãe desesperada, chorando na porta, e eu trancava ela pra fora do quarto e nós quebrando tudo. Meus amigos vinham junto, né, cara? Tipo assim, na época. Aí por causa disso, a minha mãe chamou meu pai pra vir morar com ela de novo. Pra tentar me domar. Só que aí eu já tava maior também. E aí meu pai era crente. Virou bonzinho. Era o cara mais nervoso até então, cara. Virou uma delicada pérola, assim. Acho que é até mais, assim. E eu não entendi aquilo. Como é que poderia ter mudado tanto? Cara, subindo montanha pra falar com Deus. Eu falei, pra que isso, cara? Deus, aquele negócio, né? Tu vai ver. Vai ser pego ainda. Um dia ele chegou atropelado. Ele fez um propósito de subir o monte 3 anos, todos os dias, cara. Uau. No último ano, mas eu não sabia disso. No último ano, e aí eles se separaram, tiveram que vender metade de tudo e não sei o que, ficaram numa crise financeira. Aí meu pai não tinha mais carro, né, nem nada. E aí, tipo assim, ele ia de pé e pegava chuva e chegava molhado. Eu falava, que Deus é esse, cara? Não te dá mais dinheiro, não te dá antes com as tuas macumbas, com as tuas paradas lá, tu tava bem de boa, cara. Tu vai ver ainda, escuta, cuidado com o que tu fala. Ele ainda era um pouco durão, assim, mas
E aí eu fiquei maiorzão, sabe? Cara, aí um dia ele chega atropelado. Aí, cara, pra mim, com sangue na camisa, e por mais que eu tinha uma treta com ele, aquilo ali, o que eu falei no dia era mais, tipo, querendo proteger ele. Larga isso aí, cara. Que é esse Deus aí? Agora tu... Que é isso? Ah, tava subindo um monte lá, descendo, sei lá. E aí um irmão de moto passou por mim, me atropelou, mas eu tô bem. Deus vai dar vitória. Então eu falei, Vitória, tu tá todo quebrado aí, bicho. Cara, eu irritei meu pai, cara. Meu Deus. Cara, quando eu nasci de novo, eu não queria mais saber de música. Que remetia, de repente, eu lá larguei atrás, né? tudo. Cara, eu queimei todas as minhas coisas. Uau. Eu fiquei 3 dias subindo o monte. O pastor liberou pra eu fazer uma queima lá. Não no monte lá em cima, só no primeiro... no estacionamento por ali. Ele falou, aqui ó, tem um lugar que não é perigoso, pode queimar tudo aí, vai repreendendo e tal. Ele me deu a bênção, né? E eu e um brother meu que era missionário, a gente ficou carregando coisas durante 3 dias. Cara, saco de lixo, de roupa. Cara, eu pintava, fazia uns quadros, tinta alho e óleo. Tinta a óleo, né, que fala. Algumas pinturas, assim, era só uns palhaços, umas coisas abstratas, uns negócios trevas. Eu levei tudo, levei as tintas, os quadros, tudo, cara. Minhas pedras, eu tinha uma coleção de pedras, tinha um quartzo desse tamanho assim, ó. Um cristal rosa desse tamanho aqui, ó. Pô, levei tudo, rolei lá pro monte, falei, vai pra natureza e tal. Então foi antes da música, foi um liberar, sabe, de coisa de ex-namorada, cara. Meu Deus, o que eu tenho isso aqui, cara? Correntinha, anelzinho, não sei o quê. Que na época que Jesus apareceu, eu tinha uma aliança com Satanás, cara. A minha aliança de casado, de namoro, era 2 caveirinhas, porque a gente idolatrava a morte mesmo. Sim. E a de casado era um pentagrama de prata, né, que simboliza, né, em algumas denominações do lado trevas, simboliza, né, o cara do escuro lá, né? Mas assim, então eu não queria saber mais de nada. Outra coisa, eu fiquei sem roupa nenhuma, fui numa loja normal, assim, e comprei, tipo, acho que foram 2 calças. Loja normal é ótimo. 2 calças, uma bermuda e umas camisas social, cara. Tinha um chinelo, um sapato social. E falei, cara... E aí é interessante porque quando eu levantei lá do escritório da minha casa, lá com Jesus... Meu Deus, tem que ligar pra alguém, eu tenho que ir pra algum lugar. Aí eu liguei pra um brother meu que tocava com o Rodolfo Abrantes, que era o baterista na época. E era o único que eu tinha o número que era de alguma coisa da igreja. Liguei pra ele, cara. E eu, pra ligar até hoje, cara, eu sou meio... Vou incomodar, será? Vou ligar. Hoje eu já tô um pouco mais liberto, mas... E liguei, e atendeu. Oh, e aí? Tipo assim, surpreso, né? Cara, aconteceu uma parada muito doida que eu ainda tava... Meu Deus, cara, eu quero ir... Me leva pra igreja. Ah, tu tá de sacanagem. Eu era muito sarcástico, cara. Até hoje a minha mãe mesmo, ela ainda acha que eu tô, tipo, às vezes mentindo. Eu falo, mãe, é real. Muitos anos sendo assim, né? 20 e poucos anos sendo... Tá bom, cara. Ele ficou meio indignado, assim, tipo, será que é real? Amanhã eu passo aí, então, segura aí que... cara, tem que ser hoje. Não, amanhã eu passo aí e nós vamos no culto. Então eu fui pra um culto na igreja Mangue, do pastor Facundo, em Camboriú. Cara, igreja animal, tipo, num teatro na época, assim, uma sonzeira. O batera era todos altas músicas e tal, só que ficou até confortável demais pra mim. Eu queria algo que fosse totalmente diferente do que eu tinha vivido. Nisso, eu comecei a subir o monte com meu pai, quase todo dia, tava eu lá no monte. Um dia subindo o monte, eu encontro com um amigo meu de infância que nós cheirava cola junto. Caramba. Todo na beca com uma mulher, uma menina, uma garota, né? Que era a noiva dele na época. Eu falei, é o Du aquilo ali? Não, para aqui. Aí o meu pai, o que foi? Ô, cara, o Eduardo, cara, não acredito. Falei, e aí, bro, o que deu? E aí, Gui, pô? Tô indo pro monte, tô vindo de lá, como assim? Eu congrego, vou naquela igreja ali, que? Tu tais em Deus, não sei o quê. Tu tá de brincadeira. Cara, foi... Uau. A minha primeiro ano de conversão foi assim, eu ganhei uns presentes. Claro que teve muita treta. Sim. Treta espiritual. Eu fiquei... O ano inteiro eu não conseguia dormir sem pegar o violão e fazer uma Ilha Glória. Cantar um salmo. Que, cara, eu vi assim, ó...
Era uma coisa assim de... Porque eu tinha mexido, né? Com muita coisa. E uma coisa que a galera acha que o mal é de graça. O mal não é de graça. O mal custa tudo. Posso te ajudar aqui, ó, fazer a tua música ficar boa. Mas vai te custar alguma coisa, uma alma. Alguém vai morrer por isso. Ou alguém vai sofrer, ou vai ser você, ou vai ser alguém que você gosta. Você vai ter que pagar tudo que o mal te dá. Ele não é de graça. A única coisa de graça é Jesus, cara. E a galera não entende isso. Bom, claro, né? Não é obrigado a entender isso. E você teve alguma proposta aqui? Cara, em relação a isso? Meu Deus. Sério? Teve um dia que na cama, eu dormindo, eu não tinha usado nada. Agora já é outra história. Aguenta o Eduardo aí. Eu tava na cama, eu já tinha aquela Bíblia lá do meu pai que acendeu ali e tal. Mas ainda tinha o meu altar no lado, entende? E foram 3 vezes que eu tive um encontro com o anjo da morte. Uma dessas vezes, cara, não tava... Eu tava tipo num... Eu não sabia o que era jejum, mas eu tava num jejum de tipo assim... Cara, eu vou me alimentar só bem, só tomar água, não vou usar nenhuma droga. Eu tava ali um mês, assim, na minha. Só em casa, não saía pra night, pra nada. Tal. Cara, começou a vir umas propostas muito doidas. Uma mina primeiro, e ela queria fazer as paradas e eu ficava paralisado no lado. E eu, era um leão, né, cara, naquela época de tipo assim, é uma mina, vamos lá, saca? Meu Deus, cara, como fui idiota. Porque todas essas meninas têm família, cara. E na época eu tava tão cego que eu não sabia disso, sabe? Como se eu não soubesse. Mas enfim. Cara, e aí um dia, cara, veio uma... Eu dormindo, madrugada assim, eu senti algo entrando pela minha janela. É basculante que fala. As janelinhas pequenininhas assim. E entrou pela... E ela tava aberta, porque tava calor, eu tinha deixado elas assim. E é pequenininho, não entra uma pessoa. Mas, cara, entrou e assim, ó, passou pelo... Eu tinha Tinha uma escrivaninha em casa, no meu quarto, e tinha uma cadeira, assim, dessas aí que gira também, sabe? A Ninja Jirai. Cara, o negócio passou pela cadeira e mexeu. E eu tava virado pra parede nessa hora. Eu pensei, né? Cara, uma coisa entrou pelo quarto e virou a cadeira e veio vindo e eu comecei a ficar arrepiado e de repente travado, como se fosse umas agulhas, assim, cara. Uma sensação horrível, um negócio... Falei, cara, tem uma parada acontecendo aqui. Aí passou pelo ventilador, tinha um ventilador bem na minha cara, assim, daqueles... Fica, sabe? Aqueles de pé, assim, azulão, que fica... Cara, mas quando o negócio chegou nele, a energia potencializou aquele negócio... Começou uma barulheira, quase despencar aquela hélice, aquela parte de trás. Cara, uma experiência bem diferente, assim. E um vento, um negócio, e caraca, o que tá acontecendo aqui? Aí eu já tinha acontecido esse tipo um encontro com essa parada, só que em anos anteriores, né? Muitos anos antes, foi isolado. Foi 1 ano, passou 2, foi outro. E já tinha passado uns, 2, 3 anos. Não tinha acontecido. Mas essa vez, quando eu comecei a perceber todos os negócios, eu pensei, já sei quem é. Cara, quando eu falei na minha mente, já sei que é, o negócio me virou na cama. Eu cheguei a flutuar, cara. E outra, tipo assim, não tava dormindo aí eu já tinha acordado, não tinha usado droga nenhuma. Cara, me virou e me travou, deu uma levantada assim, caí de novo e entrou uma sombra em mim. Cara, uma sombra como se fosse uma fumaça cinza escuro por todos os orifícios, orelha aqui, olho, tudo. Aí eu abri o olho assim, eu vi o quarto todo em véus escuros assim também, ó, como se fosse em câmera lenta. É um outro tempo, sabe? Essa foi a experiência mais castrevas, assim, né? Com Jesus eu tive umas outras muito mais animais, né? Se eu te falar o dia que a gente ficou 2 horas batendo palma. E caraca! Aí é experiência doida, só que boa, que tu não fica... Que tu não morre, né? Eu morri esse dia praticamente. Sim. A parada entrou aqui e falou pra mim no meu ouvido aqui. Eu rindo, achando que agora eu já tenho um contato com o mal. Então eu já tava num nível que eu já tinha relacionamento com um dos chefões da parada, um que é o anjo da morte, que ele não vem direto na Terra toda hora, tipo assim, ele vai com uma missão, assim como os anjos de Deus, o anjo da morte, ele vai com uma missão para executar, entende? Só que nesse dia ele me deixou claro, ele veio, entrou e falou dentro de mim assim, ó, hoje vai acontecer o que acontece com muitos, da tua idade inclusive, que são jovens, morrem de ataque cardíaco, e sou eu que levo, e ninguém sabe. E prendeu meu coração com a própria sombra, assim, tuf. Aí eu...
Não conseguia mais respirar. Até ali tava de boa. Eu tava até curtindo aquela... Porque eu era das trevas mesmo. Então, né, eu tava tentando... Comecei a morrer, cara. Não tinha mais fôlego e, cara, aquele barulhão... E eu, caramba, cara, será que é de verdade e tal? Aí eu fecho o olho, eu abro o olho de novo. Cara, os véus, assim, ó. E cara, uma sensação de choque Choque, sabe? Choque... Sabe esse choque que você toma no freezer, na geladeira, às vezes? Nas antigas acho que tinha mais. Hoje em dia, não sei se toma... Choque. Mas no corpo inteiro, no ar, assim, ó. Negócio... Eu acho que aquela parada de enxofre que a galera fala da Bíblia e os negócios lá dos infernos mesmo, do inferno, eu acho que é mais ou menos essa parada aí, que a sensação, tá? E aí ele falou isso pra mim, no meu ouvido, assim, ó. Cara, teu pai e tua mãe vão ficar assim, ó. Fui abrir a minha visão, eu vi os meus pais no futuro arrasados, assim, ó, sem vida, porque a minha mãe sabia que eu não tinha morrido de ataque cardíaco. Não, pô, eu era atleta, cara, tipo assim, até ali eu era atleta, surfava. Tá bem que eu surfava mais de noite do que de dia nessa época, mas foram poucos anos de escuridão, uns 3 anos só. Escuridão, depressão, o gótico ali, essa parada. Cara, ele queria o pacto de vida. Entende? Que eu tirasse a vida de alguém e desse essa alma, de alguma forma, ou a minha, de alguma forma. E aí, em pensamento, eu respondi. Só que antes de responder, cara, eu fiquei paralisado, o meu ar acabou, e eu praticamente... É doideira falar isso ainda em um podcast, mas assim, como se eu tivesse morrido, e hoje eu posso falar um pouquinho do que é aquele inferno que a galera fala de, tipo assim, Trevas como que fala o inferno? O inferno eterno, né? O sofrer no inferno. Pensa o seguinte, tu tá aqui, tu morre aqui nas trevas, digamos assim, puf, tu não vai pra nenhum lugar agora, cara. Tu vai ficar ali. Só que é só tua alma. Foi o que eu vivi aquele dia, tá? Eu fiquei igual uma câmera, pega um celular assim, ó, e deixa, só que um celular invisível. Deixa no canto que o cara morreu ali, ó. E uma câmera só aqui, ó, e tu fica ali, cara. E começou uma dor em mim, cara, do inferno que eu tava vivendo ali, de tipo assim, ó. Tu sabe que teu pai e a tua mãe tá passando aqui, tu não pode fazer nada. Tu grita e ninguém te escuta. E nem anjo nem demônio vai falar contigo. Tu vai ficar no inferno astral, tem uma outra palavra que é até paralisia. Bíblica. Tem uma palavra na Bíblia que um dia eu li aquilo e falei, caraca, mas agora me sumiu. Que é tipo o sofrimento do inferno. Não é lá no lugarzinho que tu vai curtir, tipo como se fosse na night ali, que todo mundo é do mal, vamos curtir. Não é isso, cara. É o lugar de solidão suprema primeiro. O tormento. E fiquei igual uma câmera, cara. Então eu pensei que, caraca. E na hora me veio assim, cara, tá bom. Aí eu respondi, então pra viver eu tenho que fazer o pacto? Eu vou fazer esse pacto aí pra viver mais então. Aí ele me deu o fôlego, cara. Um fôlegozinho, assim, só pra eu verbalizar, e eu não sei o que ia acontecer, se ia manifestar alguma doideira, eu já tava meio flutuando. Cara, o negócio me virou na cama, foi a coisa mais doida que eu já vivi, assim. Tinha até esquecido dessa parada. Pesada mesmo, né, mano? É. Aí, cara, com o fôlegozinho de vida que eu tinha ali, eu peguei e falei assim, ó, Senhor, eu tava sem ar, né? Sangue de Jesus tem poder. Uau. Só isso. Falei bem assim, igual eu falei aqui. Sangue de Jesus tem poder. Cara, o negócio fez... Eu caí. Veio todo o fôlego na hora. E eu vi o negócio saindo de mim. Aqui, ó. E fazendo igualzinho o Michael Jackson, mano. Aquela dança do Michael Jackson, vou falar ao vivo. Aqui, ao vivo não é... Falar pros telespectadores. Aquilo lá tem uma parada, tá? De andar pra trás. Porque o mal... Quando ele sai de uma pessoa... Cara, tô todo arrepiado, cara. Não, isso é doido? Louco, mano. O mal, quando sai de uma pessoa, ele tem que fazer o caminho dele de volta. Entende? Lembra os porcos, essas paradas? Se tu prestar atenção, eu não sabia nada disso. Até lá, eu não sabia da Bíblia, das historinhas. Mas já vivia umas paradas bíblicas sem ter lido, entende? E o negócio voltou, o ventilador... E voltou o ventilador ao normal. E a cadeira, de novo... Cara, Jesus, ele literalmente volta a fita. Ah, tá aqui no poder de Satanás, né? Tu tá indo, saindo. Cara, Jesus chega aí, vamos, a nova vida aqui, ó. O mal, ele vai saindo tudo, ele te dá a vida eterna, né, cara? Só que o mal, ele tem que sair igual o Michael Jackson aqui, ó. O negócio saiu pela minha janela. Caramba. Eu acordei e liguei a luz que era aqui atrás, eu lembro até hoje. Acordava que batia aqui na parede, a luz ligava. Tinha uma tomada, né, óbvio. E fiquei aqui, ó.
os olhão assim. No outro dia, minha mãe assim, que barulheira era aquela de noite? Chega, né? Até quando que não sei o quê? A minha mãe ouviu, cara. Aí eu expliquei pra ela. Minha mãe, ela tem umas... A minha avó, ela era muito... Ela tinha dom de cura e tal. Pensa numa mulher de fé. Ela tinha uma fé em Jesus. E nas paradas, cara, ela orava pelo telefone, assim, ó. A galera era curada. Orou por mim já. E eu conversei com a minha mãe e falei, ó, mãe, ontem aconteceu uma parada. Agora eu tô entendendo. Tu tem que se ver com Deus, tu. Aí acabei servindo a igreja na parte de louvor, ensinei música lá acho que era domingo de manhã, eu ensinava música também de graça para quem quisesse, foi um momento legal. E aí depois disso, fiz um CD, fiquei 3 dias na cabana lá em cima, sozinho, em jejum e oração, e levei o violão, pedi permissão pro pastor também, Sim. ele deixou, me deu a benção e tal. Cara, no 3º dia, eu encontrei ele no monte lá e falei, pastor, deixa eu morar aqui, cara. Eu tava tão assim, ó, num outro lugar. Deixa eu morar aqui, eu cuido do monte pra ti, cara. Me dá essa cabana aqui pra eu morar. Sei lá, eu pago alguma coisa. Ô, meu filho, não, desce lá pra vida real, vai orar e ver um pouco como é que é. Aqui é muito fácil, né? Quando tu tá assim no óleo e tal. É verdade. Foi muito sábio, assim. Mas eu fiquei 3 dias em jejum e oração. Cara, eu virei, assim, quase um monge, né? De, tipo, me deu uma coisa... Massa ter umas experiências assim. Mas tem que voltar pra realidade, né? A gente tem que viver a realidade. Sal na terra. E aí, é isso aí. Nessas... Servindo os jovens, aí eu comecei a querer fazer Aí um missionário que me ajudou a queimar as coisas, do Rio de Janeiro. Aí, Leque, pô, você tem mó dom pra música aí. Pô, aí apareceu com uma guitarra lá em casa, cara. Uma Fender, assim. Pô, tu toca? Aí, comprei essa Fender aqui, mó massa. Eu virei... E aí, nesse tempo, eu comecei a viajar com o Rodolfo Abrantes. Com o Chechel, o Rodolfo, o Vitinho e o Tite. E eu ia junto quando era por aqui, Curitiba... Todos os lugares da redondeza aqui, que eles tocavam muito, assim, todo final de semana. Nas igrejas. E eu ficava, tipo assim, escondido às vezes, intercedendo... pra galera não idolatrar e tal. Porque eu vim do mundo doideira, o Rod também, né? O Chechel também. Então a gente sabia como que é... Tinha muitos jovens da igreja, eles ainda não entendem algumas coisas de tipo assim, cara, não é a pessoa, saca? A gente é tudo irmão, cara. Sim. A gente é tudo brother, entende? Brothers and sisters, tipo assim. A gente não tem que ficar nessa distância. Eu percebia que tinha uma distância muito grande, às vezes, do pastor, da pessoa normal, sabe? Mas a música... E é isso, cara. E aí eu fui gostando de voltar a tocar. Só que ainda não tinha lançado nada, assim, então... E fazem só 2 anos... Vai fazer 3 anos agora que eu tô com esse projeto, com meu nome novo em Cristo e tal. E foi muito louco, porque eu tive que abdicar várias coisas, tive que deixar várias coisas, desde negócios, para me dedicar nesse negócio aí da música com propósito, né? De alcançar a galera doida mesmo, cara. Só que eu vejo que tem muita gente doida. Quando eu falo doida, não me entendam doida né? Mas até dentro das igrejas, cara, sabe? Tem muita gente precisando de coisas diferentes dentro da igreja. Impacto mesmo com Cristo. Impacto, cara. Coisa de verdade. Não é coisa bonitinha, não é emoção. As igrejas estão emocionando muito bem. Conseguiram. Só que transformando, cara. Pô, a gente não fala com o vizinho, a gente não pega Uber e vai vendo o celular e não fala uma palavra. Às vezes o Uber tá querendo se matar, cara. Cada vez que eu falo com o Uber é uma história trágica. A maioria. E tem gente, ao mesmo tempo tem gente que tem uma história trágica e tá sorrindo, sabe? Só que tu não sabe o que tem por trás. Eu peguei um Uber um dia, cara, a mulher me contou tanta doideira que eu falei, caramba, tinha que ser mais longa essa viagem. Ela chegou, me deixou em casa, eu vim de Camboriú até em casa aqui, em Balneário, que eu não queria sair do carro. Fiquei com uma compaixão, com um negócio assim de tipo, tá, mas como é que a gente faz pra ajudar? Como é que, sabe? Mas vai dar certo em Jesus, em Deus. Não, eu acredito e tal. Sabe, outra vez também um brother agora eu não tenho nem carro, eu vendi meu carro. Mas assim, eu tinha carro, deu uns problemas, fui levar na oficina, peguei um Uber um dia também. Cara, eu olhei pro cara, e aí, bro, na boa e tal. Você é daqui mesmo? Vim não sei da onde. Cara, resumindo, a mulher do cara viu que Balneário era meio difícil de prosperar e tal, rápido.
Cara, pegou o filho ou filha, também não lembro, não vou ficar falando detalhes da vida dos outros, mas pegou e foi-se embora de novo pra cidade, deixou o cara ali, cara. E o cara ficou aí e levou o carro e umas doideiras. Eu falei, cara, todo mundo tem uma história, sabe? Todo mundo... E não adianta, cara, se tiver sorriso ou com choro, tem de tudo. Agora o que não dá de... Tem coisas na igreja que eu logo fico indignado é com a falsa humildade, cara. Que daí tem gente também que se faz de vítima direto. A gente tem que tirar essa galera desse lugar, sabe? Vitimismo, né? Vitimismo. Ah, que eu não tenho grana, ou que eu não tenho isso, ou que eu não tenho seguidores, ou que eu não tenho não sei o quê. Cara, o que tu faz pra não ter, né? O que tu faz e não faz. Paulo trabalhava fazendo tendas pra ser preso depois. Com a movimentação. Pô, né? o cara era preso e ainda falava de Jesus, ainda fazia um som na cadeia e arrebentava tudo. Sabe? Essa coisa de verdade, isso... Entra aquilo que a gente tava falando antes do bastidor, né? Que Jesus, ele bota a mão naquilo que a gente não se coloca, né? É. E não é também na hora que a gente quer as coisas, e deu. E tá tudo certo. Tá tudo certo.